Boa noite, meu povo! Hoje teremos o nosso bate-papo com autores policiais e teremos a honra de receber o nosso grande amigo Coronel Ferro, que também é subsecretário de gestão das escolas compartilhadas no DF. Já aproveito para agradecer a presença daqueles que nos acompanham nesta quinta-feira. Lembrando que esta nossa live ficará disponibilizada no IGTV, no nosso Instagram, e também será disponibilizada no canal da editora Última Rácio no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou o Luciano Loyola, tenente-coronel da PMDF, também doutor em Direito e um apaixonado pela ciência policial. E hoje teremos a honra, até já vejo esse encontro online, já encaminhei o convite aqui para ele, para que ele possa falar de uma obra muito interessante que ele lançou recentemente pela editora Última Rácio. Boa noite, coronel. Só pediria para que o senhor invertesse a câmera. Excelente. O senhor me ouve, comandante? Ouço bem. Coronel, Você me ouve estava também? falando aqui da satisfação que é receber o senhor, Coronel Ferro, que é coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, também é subsecretário das Escolas de Gestão Compartilhadas da Secretaria de Segurança Pública, um projeto belíssimo. E se, quando der tempo, coronel, quero um espaço na vossa agenda para que o senhor possa também vir falar das Escolas de Gestão Compartilhadas, né, que é um projeto de muito sucesso aqui no DF, né, que o senhor está à frente. Já aproveito para parabenizá-lo pelo projeto e pelo trabalho desenvolvido. Coronel também é mestre em ciência política, é bacharel em direito e em segurança pública, possui pós-graduação em docência do ensino superior, em gestão estratégica em segurança pública, e quando na ativa foi reitor do nosso querido Instituto Superior de Ciências Policiais e também chefe do nosso Centro de Inteligência. Eu convidei o Coronel Ferro para que ele pudesse vir nesta noite falar do seu livro recém-lançado pela editora Última Rácio, né, Os Direitos Humanos como Limites das Operações de Inteligência e de Segurança Pública, uma obra que hoje já é considerada referência no Brasil, uma obra que eu posso até dizer aí a obra carro-chefe da editora, com vários exemplares aí vendidos no Brasil inteiro, e sempre elogiado pelos aqueles colegas, né, que têm a oportunidade de encaminhar uma mensagem agradecendo e parabenizando pela edição dessa obra. E o Coronel Ferro, eu creio que alguns dos nossos colegas que estão nos acompanhando nesta noite já conhecem a sua carreira, né? Coronel Ferro é o grande baluarte da inteligência na PMDF, e não só, reconhecido nacionalmente na área de inteligência, trabalhou vários anos na ABIN, né? Então, não poderia haver uma outra pessoa que pudesse escrever uma obra de relevo como essa, que ele falará esta noite, né, do que nosso querido Coronel Ferro. Coronel Ferro, boa noite, muito obrigado por atender o nosso convite. Nós sabemos da agenda do senhor, que é uma agenda bem apertada, e abrir um espaço para que pudesse compartilhar, como sempre fez, o vosso conhecimento, né? E falo isso porque quando o cadete tive a honra de ser comandado pelo então Tenente Ferro, que também era da nossa equipe de tiro, né? Eu fiz parte da equipe de tiro, e sempre foi considerado um grande mestre para todos nós. Boa noite, comandante. Seja bem-vindo agora aqui ao nosso Instagram Última Rácio. Boa noite, Luciano. Obrigado pela oportunidade. Uma satisfação estar aqui novamente, né? Mais essa live aqui da editora Última Rácio. Agradecer mais uma vez e cumprimento especial à audiência. Eu vejo aqui vários amigos aqui, os amigos sempre nos prestigiando, né? Coisa boa é ter amigo. O pessoal está sempre presente. Obrigado a todos. Bom, na live anterior nós
comentamos aqui que lançaríamos um livro, né? Exato. Pela editora Última Rádio, e o livro foi lançado. Superou as expectativas, né? O livro tem sido prestigiado, né? Tem sido vendido bastante. Nós temos sido convidados para palestras, né? Aulas aí em institutos de segurança pública, academias de polícia. Isso tudo muito nos honra. Por que nós escrevemos esse livro? E aqui eu vou pedir desculpas para quem já assistiu outras lives, né, e outras palestras. Eu vou resumir aqui o que é o livro, quem já leu o livro também, e repetir alguma coisa que a gente já tratou em outras oportunidades, porque muitos aqui não tiveram ainda contato conosco, não assistiram a essas conversas que a gente tem participado aqui. O livro ele surge porque, ao longo da carreira, dos 30 anos de carreira policial militar, 15 anos eu dediquei à Agência Brasileira de Inteligência, trabalhei lá requisitado, né, como oficial da PMDF requisitado, e os outros 15 anos na PMDF, boa parte deles trabalhando também com inteligência de segurança pública, né, lá com inteligência de Estado, onde tive a oportunidade também de ser professor da Escola de Inteligência, a ESINT, dentro da BIM, e dentro da PMDF, chefiei a seção de Inteligência Estratégica, Ciência e Tecnologia, do Estado-Maior da PMDF, e das funções mais importantes que eu tive a honra foi a de chefiar o Centro de Inteligência da PMDF, que é a parte executiva da atividade de inteligência na corporação. Por último, como falou o Luciano, pude ser reitor, pude ter exercido a função de reitor do Instituto Superior de Ciências Policiais. E nessa experiência, durante o trabalho, desde tenente, o subordinado me perguntava quais eram as atribuições legais, o que ele podia fazer dentro da lei e quais eram os limites da atividade de inteligência, o que ele não podia fazer para não violar a lei. E isso me inquietou, isso no início da década de 90. Naquela época, a legislação não era a que a gente tem hoje. Hoje a gente tem um arcabouço legislativo regulando a atividade de inteligência. Vamos conversar um pouco sobre isso. O livro fala muito disso. Mas naquela época, o SNI tinha acabado de ser extinto, né? Era uma promessa de campanha do então presidente Collor, Fernando Collor de Mello, e ele realmente extinguiu o Sistema Nacional de Informações na época. E aí é importante salientar que, antes da década de 90, essa atividade, que hoje é chamada de atividade de inteligência, antes da década de 90, no Brasil, era chamada de atividade de informações. O livro mergulha na história dessa atividade, a razão de ser dela, as suas origens, a evolução no decorrer do tempo e o que é atividade de inteligência hoje. E o livro faz um recorte, que é a inteligência de segurança pública. Tive a honra de ter o livro prefaciado pelo diretor adjunto da ABIN, o 02 da ABIN, que é o Frank Márcio de Oliveira, um amigo contemporâneo de ABIN. E o livro traz todos esses conceitos, né? A gente verifica lá que o homem primitivo, a partir do momento em que ele se reuniu em grupos e passou a disputar territórios e outros objetos, surgiu ali um fenômeno sociológico que chamamos hoje de guerra. E tendo surgido a guerra, o homem passou a sentir a necessidade de conhecer a capacidade do grupo rival, do exército inimigo. E esse homem de inteligência, nessa atividade remota, ele não era o mais forte, nem o mais fraco, era aquele que tinha a habilidade de entrar no território que ia ser disputado, ele era capaz de estudar aquele grupo rival, ele verificava se o grupo era forte ou fraco, numeroso, se era hábil no emprego de armas, se as áreas eram fortificadas, se valia a pena disputar aquele território e se o grupo era capaz de vencer aquele grupo rival. Assim surge a atividade de inteligência. Nós temos, na Bíblia Sagrada, né, indícios de uma inteligência remota. Sun Tzu, 500 anos antes de Cristo, ele fez referência à atividade de inteligência como a ação mais importante antes da batalha. Né? Ele chamou de arte sagrada da sutileza e do sigilo e dedicou todo o capítulo 13 da sua obra ao emprego de espiões, tratando essa ação como aquela capaz de trazer a vitória no combate.
Maquiavel também fez referência à necessidade do príncipe de conhecer, né? Maquiavel registrou em sua obra que o príncipe tinha que conhecer como nasciam as montanhas, como se afundavam os vales, e também a natureza dos rios e dos pântanos, né? Bem poético ele, né? E também numa abordagem geográfica, mas, em outras palavras, se a gente for adaptar para o mundo atual, ou adaptar para uma atividade empresarial, por exemplo, né? É preciso conhecer a área de negócio, né? O gestor, o príncipe, o comandante, ele tem que conhecer a área de negócio e ter informação para sua tomada de decisão, né? Para que a tomada de decisão seja eficiente. Com isso... Comandante, se o senhor me permite acrescentar um aspecto, informação é poder, né? Inclusive, há quem apregoe a derrocada, né? O impeachment do Collor e, obviamente, tudo o que ocorreu no governo Collor, justamente a desvalorização que ele deu à inteligência, né? Há uma corrente que também explica que um dos motivos da queda do Collor, né, do seu impeachment, também foi isso. E é interessante, eu gostaria aqui, comandante, também de fazer alusão que esse trabalho, além da experiência prática no terreno que o Coronel Ferro dedicou a sua vida, né, a área de inteligência também é resultado, construto da sua dissertação de mestrado em ciência política. Inclusive, tive a oportunidade com o Coronel Ferro, juntamente com o Coronel Souza Lima, de ir a Portugal para um curso que a gente foi fazer de contra-terrorismo e também verificar alguns acordos de cooperação para o nosso Instituto Superior. E, na ocasião, o coronel, inclusive, aproveitou a viagem para também desenvolver sua pesquisa, né, comandante? Então, é importante mencionar o plano em que está inserida a obra, alavancando também, obviamente, mencionando o exemplo, né, de Portugal e outros países da Europa. É isso mesmo. Nós podemos fazer uma comparação, né, do Brasil com Portugal, com Espanha, França, e também comparamos com Estados Unidos e Israel. Não é? E você falou bem, né? É uma máxima que se fala, né? Quem tem conhecimento tem poder. E uma área de estudo, uma área de pesquisa, né, para se aprofundar na atividade de inteligência, é a ciência política. E nela nós mergulhamos, né, para produzir essa obra. Então, no livro, a gente traz ali, no primeiro capítulo, os conceitos de atividade de inteligência, né, que é essa atividade voltada para a obtenção, busca, coleta, produção de conhecimento, de dados e de informações, uma atividade voltada para a produção de conhecimento, com o objetivo de assessorar a tomada de decisão. Essa atividade, ela ocorre na inteligência de Estado. Essa produção de conhecimento também vai estar presente na inteligência de defesa, né, a inteligência das Forças Armadas, na inteligência ministerial, que é a inteligência dos ministérios públicos, nas unidades da Federação e também o Ministério Público da União, inteligência de controle dos tribunais de contas dos estados, até se fala hoje em inteligência empresarial, inteligência de negócios, né, inteligência competitiva, e há uma inteligência policial, uma inteligência das corporações policiais, chamada de inteligência de segurança pública. Essa atividade, ela tem dois grandes campos: o campo da produção propriamente dita, né, a produção do conhecimento, chamado do campo da inteligência, e um outro campo é o campo da contra-inteligência, que é o campo da proteção, dentro do qual vão estar ali ações de contra-terrorismo, contra-espionagem, contra-sabotagem, contra-propaganda, segurança orgânica das instituições. Enfim, a atividade tem esses dois grandes campos e tem uma terceira área que apoia esses dois campos principais, que é a área das operações de inteligência. É o setor do serviço de inteligência, onde ficam lotados os agentes operacionais, aqueles que são capacitados na aplicação de técnicas operacionais, que são usadas na obtenção do dado que não está disponível em fontes abertas. Quando o dado está em fonte aberta, num banco de dados, num sistema, em relatórios já produzidos pelo serviço de inteligência, na biblioteca, na internet, no Google,
né? Não se faz busca, se faz coleta. Assim a doutrina define, né? Coleta quando o dado está disponível e busca quando o dado não está disponível em nenhuma fonte aberta. Então, existe um setor especializado, que é o setor de operações de inteligência, onde são lotados os agentes capacitados no emprego de técnicas operacionais que são capazes de levantar dados que não estão disponíveis em fontes abertas, ou seja, são agentes treinados na realização da chamada busca operacional. Existem dois tipos de inteligência. Há uma inteligência assessorial, é aquela voltada para o assessoramento da tomada de decisão, e somente isso. Um exemplo é a Agência Brasileira de Inteligência, que produz inteligência para o presidente da República, para a tomada de decisão do presidente da República. Existe também um outro tipo de inteligência, que é chamada de inteligência executiva, também chamada de inteligência autoexecutável. É um exemplo as inteligências de defesa, né? Então, a força militar, Exército, Marinha e Aeronáutica, por exemplo, tem uma inteligência de defesa. E é uma inteligência executiva, ou autoexecutável. Essa inteligência acontece quando a própria instituição que produz inteligência se beneficia dessa inteligência, se beneficia do produto da inteligência. Doutrinadores vão colocar a inteligência, vão dividir a inteligência, né, vão conceituar a inteligência como produto, como instituição e como objeto. Não é? Então, como organização, como instituição, nós temos o exemplo da Agência Brasileira de Inteligência, do Censo de Inteligência, das polícias, né, que elabora um produto. Então, temos aí os relatórios, a inteligência como produto, e a inteligência também, assim define Sherman Kent, é um doutrinador americano, a inteligência como processo, a metodologia usada para a produção desse conhecimento especializado, né? Então, inteligência como processo, como produto e como organização. No nosso livro, um outro capítulo, ele trata da justificação dos serviços de inteligência, por que eles existem, qual a razão de ser, e também a gente tem doutrinadores que trataram disso, e a pesquisa nos mostrou que a origem do Estado, né, a justificação do Estado, também é justificação dos entes que compõem esse Estado, e assim são as instituições de defesa, de segurança pública, e a razão de ser do Estado é a mesma razão de ser dessa atividade de inteligência. Então, fomos verificar lá Hobbes, Rousseau, Montesquieu, na sua teoria do contrato social, na razão de ser do Estado, assim como Rousseau, John Locke e também Beccaria, todos trataram a razão de ser do Estado como sendo a necessidade de segurança. O Estado nasce, segundo esses clássicos da ciência política, para prover segurança para o cidadão. E o Estado tem que ser eficiente. Esse é um princípio constitucional. E uma forma das instituições de segurança pública serem eficientes é ter esse assessoramento especializado na tomada de decisão dos seus gestores. Um outro capítulo vem tratar dos limites e controles internos e externos dessa atividade, porque surge uma preocupação, né? É uma atividade tão importante, né, e tão poderosa e tão capaz de trazer eficiência para as instituições que, se ela for usada de uma maneira desviada da sua finalidade legal, ela pode trazer um prejuízo muito grande. Se assim fosse, ela teria o potencial de invadir as garantias do cidadão. E isso, para que isso não ocorra, existem os mecanismos de controle. Controle interno, controle externo, né? E a legislação estabelece os limites dessa atividade. Como limite interno, nós vamos ter um limite interno gerencial. Então, o responsável por uma operação de inteligência, o gestor, ele, chamado de encarregado de casa pela doutrina, ele planeja, coordena, dirige e controla uma operação de inteligência. Então, ele já faz um controle interno prévio dessa atividade operacional. Existe um controle interno correcional ou disciplinar, e qualquer gestor público vai ter esse poder disciplinar, é um dos poderes da administração pública, não é só a instituição militar que tem esse poder. Qualquer gestor público
tem o poder disciplinar, isso está no direito administrativo, e há um controle também disciplinar, quer dizer, é aquele poder do gestor público de cobrar, fiscalizar, controlar a observância das normas por parte dos seus subordinados, também chamado de controle correcional. Né? E aí vem o controle externo da inteligência e segurança pública, que para as instituições de segurança pública dos estados e do Distrito Federal, esse controle da atividade de inteligência é feito pelo Ministério Público, né? Pelo Ministério Público da Unidade da Federação. Para as instituições federais de inteligência, esse controle é feito pelo Legislativo Federal. É uma comissão mista de controle da atividade de inteligência do Legislativo Federal, que não controla a inteligência da instituição policial da Unidade da Federação, porque isso é papel do Ministério Público Estadual. E essa atividade, no Brasil ainda, ela não tem uma previsão constitucional ainda. Existem aí PECs que propõem a inclusão da atividade de inteligência no Brasil dentro do texto constitucional, mas isso não acontece ainda. Como a gente não tem essa disposição constitucional, a gente tem uma outra, que é o Pacto Federativo, né, que prega que a União não pode intervir no Estado e não pode um ente federal, né, intervir lá na unidade da federação, lá na atividade da unidade da federação. Né? A unidade da federação tem autonomia no legislativo, no executivo e também no seu judiciário. Então, não é a SECAI que controla a inteligência da unidade da federação, é o Ministério Público Estadual. No controle interno gerencial, esse encarregado de caso, ele planeja a operação, e isso é tradição das instituições de segurança pública. Nesse planejamento, se tem um estudo de situação, uma análise da situação, onde se faz um reconhecimento do ambiente, e ali são levantadas informações prévias daquela operação, quem é o alvo, qual é o ambiente, qual é a missão, qual a situação daquele ambiente, qual o prazo que se tem para levantar aquele dado ou aquela informação. E o encarregado de caso, de posse de todos esses elementos, ele faz uma análise da situação e elabora linhas de ação para a execução da operação de inteligência. Ao escolher a linha de ação para a execução da operação, e essa linha de ação escolhida, ela vai ser a linha de ação prevista num plano de operação ou numa ordem de serviço. Essa linha de ação sempre é a menos invasiva, a menos arriscada para os agentes e a menos onerosa para o Estado. Portanto, vejam que há um controle prévio. Antes da execução da operação, se faz uma análise, se faz um estudo e se faz um planejamento da ação que vai ser executada mais à frente. Portanto, há um controle interno gerencial. Esse encarregado de caso que planejou a operação, ele apresenta a missão a ser executada para os agentes e ele controla a execução dessa operação. No final da operação, se tem um relatório de missão, também chamado de relatório de agente, que vai conter subsídios para que um analista produza o conhecimento, né, que vai estar formalizado num relatório de inteligência. Nem sempre todo o conteúdo que está no relatório de missão vai estar lá no relatório de inteligência, porque o decisor não precisa de detalhes daquela operação, e o controle interno dessa operação já foi feito previamente pelo encarregado de caso. Isso tudo fica arquivado no setor de operações, e isso nos permite um outro controle, que é o chamado, que está dentro do princípio do devido processo legal. Se o controle externo vier e fizer uma requisição para o setor de operações do órgão de inteligência, é só ir lá nos arquivos, estará lá o estudo de situação, o plano de operações formalizado, já focado naquela linha de ação escolhida, né, uma ordem de serviço, uma escala de serviço dos agentes. Então, se houver uma contestação lá na frente de uma eventual operação de inteligência, é possível se buscar toda essa documentação dentro do serviço de inteligência. E ali você vai poder comprovar que o agente estava no fiel cumprimento do seu dever legal. Portanto, o controle interno pode ser gerencial ou pode ser correcional, em qualquer fase da operação, ou depois dela, a qualquer momento. E aí vem o controle externo, a cargo do Ministério Público da respectiva unidade da federação.
O livro também ele se aprofunda no estudo do princípio da proporcionalidade. Como eu falei ainda há pouco, né, o encarregado de casa ele opta pela linha de ação menos invasiva, menos onerosa, menos arriscada. Isso é um exemplo de aplicação prática do chamado princípio da proporcionalidade. Também é um princípio constitucional, né, que tem lá 3 subprincípios, que são necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, ou seja, a ação a ser executada será a estritamente necessária, para que não haja excesso, não haja invasão nas garantias do cidadão. A adequação, ela significa que a ação executada, ela tem que ser capaz de atingir o objetivo que está sendo perseguido, né? Há que haver uma relação direta com a ação desencadeada e o objetivo que se busca. E, por último, proporcionalidade em sentido estrito ocorre no caso concreto, né? Significa sopesar quando o objetivo é mais importante, o agente pode ser mais invasivo. O objetivo sendo menos importante, o agente é obrigado a ser menos invasivo. E com relação a ser invasivo, há uma crítica, há uma preocupação exagerada, há um equívoco com muitas pessoas que, ao interpretar o texto constitucional, essas pessoas imaginam que as disposições constitucionais são absolutas. E não são. Nenhuma garantia do texto constitucional é absoluta, porque elas encontram também limites em outras garantias de igual estatura. Não é? Então, mesmo aquelas garantias do artigo 5º do texto constitucional, inviolabilidade da privacidade, da intimidade, são importantes, são observadas sim, mas elas não são absolutas. Isso a doutrina do direito constitucional nos traz, né, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também. Então, o direito à segurança também é uma garantia, até de estatura de direitos humanos. Nós temos lá no texto constitucional, no artigo 144, as atribuições das instituições de segurança pública. Como é que a gente vai equilibrar, né? Uma garantia de um lado, que é o direito à segurança, e outra garantia, por outro lado, que é o direito à inviolabilidade da privacidade, da intimidade. Esse equilíbrio se busca aplicando-se, no caso concreto, o princípio da proporcionalidade. Por isso, no livro, nos debruçamos no estudo do princípio da proporcionalidade. Existem recomendações da ONU, né, para o serviço de inteligência, principalmente em ações voltadas ao combate ao terrorismo. Então, é um informe de Martin Cheinin, ele está disponível aí na internet, né, em espanhol. Então, até o informe de Martin Cheinin coloca que o princípio da proporcionalidade é o equilíbrio que deve ser observado entre essas garantias que muitas vezes têm um conflito aparente, mas não é conflito. São garantias que coexistem harmonicamente entre si. Então, no livro também analisamos cada uma das técnicas operacionais. Comandante, se me permite um comentário a esse respeito. Claro, Luciano, você que é doutor em Direito, Ferro, né? Você que é doutor em Direito, por favor. Com a sua formação jurídica, inclusive é instrutor também da academia em temáticas do direito, né? Então, é importante essa obra, porque eu tive até dificuldade de encontrar outra obra que fizesse essa análise, justamente lastreando a questão dos limites que o operador de inteligência, mais precisamente no campo da segurança pública, tem para o bom desempenho da sua atividade. Porque a impressão que se tem, né, coronel, de quem não é da área ou quem não teve a oportunidade de conhecer um pouco a área, acha que é uma atividade do Estado que ela não está condicionada pelo ordenamento jurídico e também não é controlada pelo Estado, né? Isso é um ledo engano, porque no Estado democrático de direito, qualquer ato administrativo, qualquer atividade desempenhada por um agente público ou um órgão público, ele tem que ser lastreado pelo direito e pelo ordenamento jurídico. Então, o coronel Ferro ele fez de forma muito adequada essa adequação, né, do direito às operações de inteligência, perspectivado justamente, eu achei interessante isso na obra do senhor, que essa legislação, ou seja, a necessidade de respeito aos direitos e garantias
dos indivíduos, isso não limita a atividade de inteligência, né? Se o senhor me permite, eu vou ler até aqui um trecho que está na obra do senhor, que eu achei muito interessante, que conduz, né, a vossa pesquisa. Direitos humanos e atividade de inteligência andam em direções opostas? A atividade de inteligência limita os direitos humanos ou os direitos humanos limitam a atividade de inteligência? E o direito à privacidade, como fica diante de tal atividade estatal? Então, é interessante que na obra contém a resposta a todas essas indagações, né, comandante? Justamente tentando passar para as pessoas que essas operações, como todas as ações do Estado, há limites legais, há controles internos e externos. Isso não quer dizer que é um limitador da atividade de inteligência, né? Verdade, verdade, Luciano. Abrir um parênteses aqui e agradecer a presença aqui de vários amigos, né? A gente vendo aqui o pessoal comentando e acessando, entrando. O doutor Alcemar Gusch, né? Foi meu chefe aqui na secretaria, delegado da Polícia Federal, né? Está lá agora na Polícia Federal, né? Um grande amigo aí também, um grande profissional, conhecedor da área, inclusive. Um forte abraço aí ao doutor Alcemar e todos os nossos amigos. Verdade, Luciano. E fomos verificar isso na prática, né, no nosso livro, comparando com outros países, né, como é que esses controles funcionam em outros países. Então, nos Estados Unidos também, Portugal, estivemos lá, né? E aí, naquela oportunidade, você com a sua pesquisa, eu com a minha, né, vimos que em Portugal as forças policiais são muito limitadas. Não é? Quando a gente verificou no livro o embasamento legal da atividade de inteligência no Brasil, comparamos com outros países, não é? Porque para verificar os limites, eu não posso somente verificar os limites, estudar os limites. Eu tenho que primeiro verificar a base legal que regula essa atividade. Coronel, se o senhor permite citar 2 exemplos, né, que o senhor cita até um deles, né, na obra, que é a questão de uma simples abordagem policial a um veículo, que no Brasil, desde que, obviamente, haja fundada a suspeita, um policial pode parar um veículo e realizar uma abordagem, né, no interior do veículo e na pessoa que o conduz. Em Portugal e na Europa, de maneira geral, por conta da União Europeia, a necessidade de que haja um controle a posteriori por parte do magistrado do local, ou seja, toda abordagem em que há essa necessidade de parar um veículo, fazer uma abordagem em seu interior, tem que ser relatado e, se eu não me engano, no prazo de 24 horas, um juiz precisa ter acesso, né, e legitimar essa ação do policial. E o outro exemplo que nós tivemos em Portugal é a questão das câmeras, né? No Brasil, você pode colocar uma câmera virada na frente da sua casa para a rua e não há problema algum. Lá o cidadão não pode fazer esse tipo de ação. Até num local em que vai garantir apenas a sua privacidade, há uma necessidade de autorização do Estado e até as forças policiais necessitam de solicitar a um conselho que foi criado por diversos segmentos da sociedade para que, por exemplo, a polícia possa colocar uma câmera em uma via pública e, mesmo assim, ela é condicionada por uma série de requisitos, né, comandante? Verdade, vimos isso lá em Portugal, né, Luciano? E aí a gente tem que verificar por que isso é assim em Portugal, né? Portugal é uma das 10 nações mais seguras do mundo, né? Se tratando de segurança pública, né? Crime doloso contra a vida, se a gente for analisar, Portugal está entre as 10 nações mais seguras do mundo. Não é? Portugal saiu da Revolução, saiu lá do regime salazarista, no meio da década de 70, por meio da Revolução dos Cravos, né? Traumatizado com a polícia interna de defesa do Estado, né? De Salazar, a PIDE. Não é? Então, era uma polícia política, perseguia pessoas. Então, o português saiu muito traumatizado de tudo isso. E aí a legislação lá controla muito a atividade policial e limita demais. E aqueles policiais com quem tivemos contatos, eu e você, se queixaram muito disso. Né? Eles falaram, no Brasil é bom demais. Né? E em outros países, Estados Unidos, Israel, aqui somos muito limitados, inclusive para ações antiterroristas. E aí Portugal também não é alvo de terrorismo na história recente.
Portanto, o cidadão quer se proteger do Estado, de eventuais abusos do Estado, e ele não tem tanta necessidade de segurança porque a nação é segura, né? Isso já não acontece com Israel, né, que é o oposto. Isso já não acontece nos Estados Unidos, né? E aí acontecem até exageros nos Estados Unidos. E aí tivemos aquele movimento lá decorrente da morte de um cidadão negro, né, que foi asfixiado por uma abordagem policial. Então, cada sociedade também tem os seus controles, né? O controle social, a manifestação social, para que a polícia tenha também um controle e tenha razoabilidade nas suas ações. Lá em Portugal, eles chamam até de videoproteção. Enquanto a gente chama aqui de monitoramento eletrônico, eles chamam de videoproteção, né? Então, nosso professor, Manuel Monteiro Guedes Valente, né, nos apresentou farta literatura sobre isso. Então, a polícia colocar uma câmera em Portugal, ela tem que requerer uma autorização a uma Comissão Nacional de Proteção de Dados do Cidadão, que vai analisar esse pedido, vai estabelecer restrições. Se o objetivo é controlar fluxo de veículos, então vai ficar escurecido o painel, o para-brisa, para não identificar quem está lá dentro. Enfim, há uma série de controles. E nas nações que são mais ameaçadas, a pesquisa mostrou isso também, quando o cidadão ele é mais ameaçado em sua segurança, ele concede mais prerrogativas para as instituições de defesa e para as instituições de segurança pública. E para analisar como é que isso está no Brasil hoje, nós fizemos uma análise da produção legislativa da lei antiterrorista brasileira, que é a Lei 13.260, de 2016, uma lei relativamente recente. Foi elaborada meio que a toque de caixa, porque viriam na sequência os grandes eventos. Ela tramitou em caráter de urgência, e eu fiz a análise das notas taquigráficas da produção legislativa dessa lei. Então, num caso concreto, nós podemos verificar o quanto, né, o cidadão brasileiro, por meio dos seus representantes, lá no Congresso Nacional, por meio dos parlamentares eleitos pelo cidadão, em que ponto, de que maneira o cidadão brasileiro concede prerrogativas para a atividade policial, para os policiais, né, que trabalham com a segurança pública. Então, não estamos nem como Portugal, que é um extremo, onde a atividade policial é muito limitada, nem estamos como Estados Unidos, Israel, né? Nós estamos no meio termo e a nossa legislação é muito, muito avançada, muito moderna e se assemelha muito com o que acontece no Canadá, que é um exemplo de democracia, não é? Então, inclusive, a Agência Brasileira de Inteligência foi criada, inspirada no modelo canadense de inteligência, que é o CSIS, o Canadian Security Intelligence Service. Então, o livro traz também essa análise da produção legislativa da lei antiterrorista. E veja, olha o momento que isso acontece. Nós tínhamos uma presidente, que era uma mulher, que já sabia que sofreria um processo de impeachment. Ela já estava ali no início de um processo de impeachment. Então, vários pontos dessa lei foram vetados, né? Se buscou ali compreender nessa produção legislativa e também no veto que o direito à manifestação, por exemplo, não é? Ele é essencial, importante, já se sabia, né? Isso a gente imagina, a gente suspeita, provavelmente isso aconteceu, o veto aconteceu dessa maneira, porque, né, aquela autoridade sabia que viria um processo de impeachment, que manifestações aconteceriam em seu favor, outras contra, mas, por exemplo, colocar fogo no coletivo com pessoas dentro, né, se não for numa finalidade prevista nessa lei voltada para o terrorismo, se não atender a todos os elementos ali do tipo penal, não vai ser considerado terrorismo, o que é terrorismo em Israel, né, quem de qualquer forma provocar um risco à segurança de uma quantidade maior de pessoas, né, lá se entende como terrorismo, aqui no Brasil não. Então essa lei sofreu vários vetos e a discussão que se estabeleceu no Congresso Nacional também é interessante, mas nos mostrou que não estamos limitados como Portugal, né, nem estamos ali respaldados, né, para atividade policial e também atividade de inteligência, como está Israel, como já vinha há muito tempo os Estados Unidos, e como estão os Estados Unidos, mais ainda depois do ataque às Torres Gêmeas no 11 de setembro. Comandante, então, sim, se o senhor sim, me Luciano. permite,
está em tramitação um projeto de lei justamente relacionado a uma lei antiterror, né? E há uma discussão ampla que se amorteceu nos últimos meses a respeito de se pensar que a lei, o projeto, né, ele tem alguns pontos polêmicos, né, em que alguns consideram como ofensores de uma série de direitos, né? E aqueles que militam no sentido contrário, e eu sou um deles, percebem que essa lei, até pelo fato, né, que o senhor narrou de como ela foi editada, né, de uma forma acelerada, né, e obviamente lastreado pelo momento político da época, a gente percebe, e nós temos várias questões que são típicas, né, que são exclusivas do Brasil, que não ocorrem em outros países. E aqui eu cito o exemplo de ações radicais de movimentos como Sem Terra. A gente percebe ações como de facções criminosas, né? A gente vê o fenômeno do novo cangaço, uma série de ações consideradas típicas terroristas, né? Em que há incêndio de ônibus, né? Com pessoas em seu interior, como já aconteceu. Então, nós percebemos que a lei ela precisa se ajustar a esses fenômenos que ocorrem no Brasil, essas ações que não acontecem em outros países. Então, há uma dificuldade de ajustar essa doutrina, que geralmente é internacional, à situação do Brasil. E eu vejo que nessas iniciativas tentando melhorar a lei, está justamente a questão de ampliar o raio de defesa desse agente que atua, seja no antiterrorismo ou no contra-terrorismo. Sim, Luciano. Sim, claro. A lei tem que ser aperfeiçoada, né? A lei tem um prazo de validade. Ela nasce ali num contexto social, não é? Então, ela tem uma interferência do fato social, do valor naquele momento histórico, e aí esse valor é convertido em norma, né? E esses valores, eles se alteram no decorrer do tempo, e como você falou, naquele momento, né, no contexto político e na forma corrida como a norma foi elaborada, né, porque os grandes eventos iriam acontecer ainda naquele ano, né? Então, o Brasil receberia delegações do mundo inteiro, era um momento... pessoas foram presas por atos preparatórios, logo depois dessa norma, né, o que não existia no Brasil, né? Então, o ato preparatório não era punido, né? Como faz do intercrimes, não era punido, somente os atos já executórios. Então, já foi um avanço grande, atos preparatórios, não é? E a lei foi ali aplicada, pessoas foram presas, não é? Porque se identificou aí, por meio da internet, né? Pessoas se radicalizando, se preparando, treinando, procurando apoio internacional, adquirindo armas. E com essa lei entrando em vigor, a lei foi útil, né? Teve a sua utilidade, mas ela tem um prazo. A norma nasce, não é? Porque há um contexto histórico, há ali um fato social, existem valores naquele momento histórico, mas essa lei entra em vigor. Durante o prazo em que ela está em vigor, há uma alteração na sua interpretação jurisprudencial. Lá no final, a lei entra em desuso, ela está em vigor, mas, né, o juiz não mais a aplica. E aí, uma nova lei vem, a revoga, e isso tem que acontecer sim. Nos Estados Unidos, por exemplo, revelar a identidade de um agente de inteligência é crime. No Brasil, ainda não, né? Então, você imagina um agente de inteligência, um agente da segurança pública ou da defesa, né, atuando em áreas vulneráveis, perigosas, como você falou, né? Novo cangaço, ações terroristas. Então, esse agente infiltrado, muitas vezes, investigando essas organizações criminosas, ele tem um risco muito grande à sua própria vida, né, de seus familiares também, e a sua identidade tem que ser protegida. No Brasil, isso ainda não é regulado. Então, a norma tem que ser aperfeiçoada, sim. Não é sempre tem que ser aperfeiçoada.
E o cidadão brasileiro, ele tem que conhecer melhor o que é a atividade de inteligência, quais são os seus objetivos, conhecer os seus controles, né, saber da sua natureza. E esse cidadão tem que decidir o quanto ele quer de segurança e o quanto ele quer abrir mão de liberdades, para que, por outro lado, ele tenha segurança, né? Porque se o cidadão não concede prerrogativas para as instituições policiais, segurança para o agente policial, o agente de inteligência, o agente de defesa, não é? Essas corporações não vão ser eficientes, né? À medida que se prerrogativas são concedidas pela norma para esses agentes públicos, as instituições de segurança e de defesa tornam-se mais eficientes. E aí o cidadão realmente tem aquilo que o Estado é obrigado a lhe dar, que é a segurança. Esse equilíbrio é difícil, né? O quanto se concede de prerrogativas, o quanto se abre mão de liberdades individuais, não é? A gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, recente, bem recente. E a própria LGPD coloca lá que o Estado, a instituição estatal, ela não precisa de autorização prévia. Isso no Brasil. Ela não precisa de autorização prévia, né, para levantar o dado. Porque o Estado já é detentor desses dados. Não é? Seria um contrassenso. Seria aí uma aberração à teoria dos poderes implícitos, segundo a qual, quando o Constituinte concede uma atribuição, uma missão constitucional para uma instituição pública, ele não pode autorizar ao mesmo tempo desautorizar. É como se o pai falasse pode ou não pode. Ou pode ou não pode. E isso tem que estar claro no texto constitucional. E assim é no Brasil. Então, até a LGPD recente, ao cuidar da proteção dos dados do cidadão, ela coloca que para as instituições de segurança, para os órgãos estatais, não há necessidade de autorização prévia para buscar esses dados, porque o Estado já é detentor dos dados. Receita Federal, INSS, no campo policial, os bancos de dados, como, por exemplo, o Infoseg, né? Ali estão os dados do cidadão. Departamento Nacional de Trânsito, né? Os DETRANs dos estados, tem lá, o sujeito tem lá os seus carros, sua carteira nacional de habilitação, e os bancos de dados contêm esses dados do cidadão, e as instituições estatais têm acesso a tudo, já são detentoras de tudo isso e precisam acessar essas massas de dados para que haja um produto da análise desses dados, e esse produto é chamado de inteligência, e essa inteligência traz eficiência no cumprimento das atribuições constitucionais dessas instituições de segurança e de defesa. E, reforçando mais uma vez, eficiência é uma obrigação do gestor público. O mínimo que se espera dele é que ele seja eficiente no cumprimento de suas missões constitucionais. Coronel, É isso? Coronel, a gente percebe cada vez mais uma valorização do serviço de inteligência. E eu digo isso até pela percepção que eu tive. Nós tivemos a oportunidade de lançar até um livro com vários operadores, vários detentores do curso de operações especiais, inclusive comandantes de batalhões de operações especiais no Brasil inteiro. E até realizamos aqui algumas lives no Última Rácio. E algo que eu achei muito interessante foi a valorização da inteligência até nas unidades, nesses grupamentos de operações especiais, em virtude dessas novas características da criminalidade que tem avançado no Brasil afora, como eu mencionei, a questão do novo cangaço, né? E também, né, de movimentos perpetrados por prisioneiros, né, de dentro dos presídios, orquestrando atentados contra a população. Então, a gente percebe hoje uma valorização interna corporis, obviamente, e um reconhecimento da importância da inteligência. E o senhor falou de controle, mas é interessante, talvez o senhor falar de forma muito rápida, que o tempo também é muito curto, do sistema que foi normatizado no Brasil, justamente permitindo um maior controle e uma maior comunicação entre essas diversas agências, visando o avanço, né, da eficiência, como o senhor falou, no campo da segurança pública. Falando de eficiência, Luciano, esses grupos táticos, né, especiais, né, eles têm que ter um núcleo de inteligência, né, uma seção de inteligência,
né, capaz de trazer também informações que vão trazer eficiência para essas ações operacionais. Porque não é de hoje. Até o Drauzio Varela, que foi médico do então presídio do Carandiru, né, que escreveu o livro, né, Estação Carandiru, ele fala lá num dos capítulos do seu livro do que fazia Claudio Miro, que era um saltante de bancos naquela época. Né? Então, Claudio Miro, ele levantava informações sobre o banco, ele usava história-cobertura, o que a gente chama de história-cobertura, né? Uma das técnicas operacionais, e ele ia à agência bancária com documentação falsa, abria conta na agência, aplicava dinheiro do crime lá, ficava amigo do gerente, e essa ida diária para a agência, né, lhe permitia observar a quantidade de vigilantes, que horas chegava o carro forte, que horas destravava o cofre da agência, não é? Quantas seguranças, quantas câmeras, local de entrada, local de saída. Ele estudava as rotas de acesso e evasão, elaborava um plano minucioso, e assim faz hoje também o novo cangaço. Então, se o criminoso tem um planejamento e um levantamento de informações muito parecido com a atividade de inteligência, nós somos obrigados a ser mais inteligentes ainda do que eles. Né? Então, somente essa assessoria especializada é capaz de estudar essas organizações, né? O seu modus operandi, né? Prever o que eles vão fazer, não é? E por meio de várias técnicas, vários métodos, alguns deles somente com autorização judicial. Vejam no Brasil como tudo é controlado. Né? A interceptação telefônica ela só acontece em duas hipóteses legais, né? Na instrução processual penal e na investigação criminal, né? E com autorização prévia, uma autorização judicial, né? Ou seja, uma medida que seria mais invasiva no Brasil, que é a interceptação telefônica, ela só acontece dentro de alguns critérios, tudo muito controlado, até pelo CNJ. Existe resolução, 2 resoluções do CNJ regulando a interceptação telefônica no Brasil, e tudo muito controlado. Então, o Brasil tem muito controle das suas instituições policiais, e é um erro o cidadão falar que a inteligência viola suas garantias, invade as garantias do cidadão, e isso não ocorre. É uma atividade muito controlada, né? Internamente, externamente, controle prévio, controle a posteriori. Né? E o livro, ele detalha, ele esmiuça como acontecem esses controles, e ele analisa em cada uma das técnicas quais são as prerrogativas do agente e quais são os seus limites. Não é? Então, e o Brasil tem conhecido isso cada vez mais. E aí, voltando àquela questão anterior, o cidadão conhece também, por meio dos seus representantes legais, né, seus representantes junto ao Congresso Nacional, não é, a norma elaborada, trazendo essas prerrogativas para os agentes de inteligência. E tem que melhorar ainda mais, né? Há espaço para avançar muito ainda. Comandante, como o Instagram não é nada democrático, né, já se avizinha às 9h30, né, 1 hora de duração da live, eu gostaria, nesses 5 minutos restantes, me despedir aqui dos nossos seguidores, agradecer a audiência, uma audiência, como o senhor falou, diversos amigos aqui, que eu não vou cometer o ato falho, né, de citar e não citar a todos, mas agradecer a nossa audiência, lembrar que essa live ficará no IGTV, para aqueles colegas que acharam interessante divulgar, né? E também estará disponível no canal da editora Última Ratio no YouTube. Já solicito aos colegas que estão nos acompanhando aqui, ainda não segue o nosso Instagram. Lá no canal da editora e também aqui no nosso IGTV, nós temos aí, já se aproximando, umas 100 lives que nós realizamos nesse período de pandemia, inclusive a live anterior que nós tivemos a honra de realizar com o Coronel Ferro, sempre falando de assuntos como esse, voltados à segurança pública, às ciências policiais e áreas correlatas. Comandante, muito obrigado pela grande lição. O senhor é um grande professor, reconhecido por todos, e até falava sempre para o senhor, só falta o livro, né? E agora com essa obra que é um sucesso, né? E quem tiver interesse está lá no site da editora Última Ratio, é uma obra que eu considero de relevo, inclusive, né, comandante? Já estamos aí vendo como é que vamos fazer com a segunda edição, porque praticamente foi vendida toda a primeira edição.
Então, coronel, muito obrigado. E agora os minutos finais para que o senhor possa se despedir dos nossos queridos seguidores e apresentar os vossos apontamentos finais. Muito obrigado, comandante. Luciano, eu que agradeço a oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui no seu canal, né? E aí as lives ficam gravadas, estão lá no seu canal no YouTube, no canal da editora Última Rácio. Agradecer pela ajuda, né? Você como editor-chefe, né, me ajudou a construir esse livro, né? Então eu te agradeço. Agradecer a audiência, né, sempre nos prestigiando, vários amigos aqui presentes, não é? Colegas de trabalho, amigos. E a gente vê muito agora o cidadão, o civil, querendo conhecer a atividade policial, conhecer a atividade de inteligência. Não é? Então, bom a gente esclarecer aqui, só foi 1 hora de bate-papo, uma live complementa a outra. Aquela primeira que a gente teve, que está no seu canal, ela vai ter uma abordagem. Essa, a gente abordou questões que não estão naquela, né? Quem quiser estudar. Temos aí pessoas, né, colegas, conhecidos, que querem frequentar concursos públicos para a carreira policial, um tema que eventualmente pode cair numa redação. Não é? Então, lá na minha página do Instagram, que é Céu Ferro, também a gente dá ali algumas dicas, volta e meia a gente indica um livro que a gente, né, leu e encontrou alguma coisa interessante. Então, tem essas fontes aí para a gente pesquisar. Então, obrigado, Luciano, obrigado, audiência. Né? Estamos à disposição aí para um próximo bate-papo. Né? Sempre é uma satisfação grande aqui. Né? O Coronel Nunes aí presente também, nos prestigiando. Grande né? amigo. Várias pessoas. Né? A Adriana, aqui da Secretaria de Segurança Pública, né? Da Comunicação Social, sempre presente também. Né? Obrigado a todos os amigos. Um abraço, até a próxima. Obrigado, comandante. Fosse honra. Até a próxima. Fosse honra. Satisfação, amigo. Um abraço.